Pessoal, tá tarde hoje. Agora eu vou gravar tarde pra vocês, hein? É na cozinha fazendo as coisas. Gente, misericórdia, gente. Que pouca vergonha é essa aí de Ministério LPD? Que é isso? Libertos Deus, sei lá o nome do pastor Flávio Amaral. Gente, que é isso? O povo agora deu pra perseguir nós, crente. Nós temos que nos unir. Eu fico olhando, gente. A gente tem que ser julgado pela reta justiça. A gente pode julgar, não é que a gente não possa, não. A gente pode. A gente pode sim, mas pela reta justiça. Qual que é a reta justiça? Em que Deus está sendo glorificado nessa patifaria, nessa pouca vergonha que está acontecendo? Deus não está sendo glorificado nisso, não. Eu concordo com muitos canais aí que têm falado que o pastor Flávio Amaral fala muito palavrão. Eu concordo, ele fala. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês aqui, que eu ouvi lá no canal que eu aprendi com a Kátia Rosa de Saró, do canal Rosa de Saró. A irmã Kátia falou assim, olha, em muitas coisas nós temos que abrir mão do pecado. Nós temos que renunciar à nossa carne. É o espinho da carne de Paulo. E aí eu fui estudar sobre isso e fui ver que muitas coisas Deus não libertou, não. O povo teve que abrir mão da carne. Então, muitas coisas nós temos que abrir mão. Eu concordo. Pastor Flávio Amaral é errado de falar tanto palavrão, de xingar e não sei o que ele é. Tá errado mesmo. Ele nem ficava xingando, não, porque ele é pastor, ele é servo de Deus. E a Bíblia diz que da nossa boca não pode sair palavra torpe. Não pode da mesma fonte jorrar água salgada e água amarga. Mas quem liberta o homem é o Espírito Santo, né? Quem sou eu? Eu posso julgar ele pela reta justiça, igual eu tô falando. A Bíblia fala pra gente não fazer. Entendeu? Eu não vou sair falando palavrão porque ele fala, né, gente? Mas eu também, às vezes, me coloco no lugar dele. Se eu pôr 4 pessoas na minha casa que falam palavras de baixo nível, daqui a pouco você tá falando. A verdade é essa. Então, assim, eu fico olhando, entendo ele, e ao mesmo tempo, acho que ele devia corrigir essas pessoas. Ele devia falar, opa, aqui não. Vocês querem fazer isso, querem fazer aquilo, mas aqui dentro da minha casa não tem palavrão, não. Aqui dentro da minha casa, aqui dentro da chácara aqui, que é pra vocês se desintoxicar e tal. Não tem, não. Aqui tem oração. Tem busca da palavra, tem jejum, né? E trabalhar, o povo tem que trabalhar assim, porque você não trabalha. Então, eu trabalho na minha casa. Eu trabalho no meu emprego, eu trabalho na minha casa. Você não trabalha? Então, pronto. Então, tem que trabalhar, né? Ele tem que dar satisfação financeira das coisas? Pra mim, não, porque eu nunca ajudei o ministério dele com R$1. Mas, se ele tem que dar para o Ministério Público, a Bíblia diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tá falando que ele tem que dar, então que ele dê. E eu acredito do fundo do meu coração que não tem nada de errado, não. É só o povo falando mesmo, porque o povo gosta de falar, viu? O povo gosta de falar. O povo gosta de falar de crente. Crente da Ibope, né? Não sei por que eles gostam. E... agora, uma coisa, depois que tira os trem lá, que coloca ruim no corpo lá, ó, que vai falar mal do homem. Pelo amor de Deus, gente. O homem também pastor também é gente. É ser humano, fala igual eu e você. Tem que parar com isso, sabe? Porque é pastor, não sei o quê. Não, para com isso. Entendeu? Se Deus chamou ele pra isso, amém. Eu não colocaria jamais esse tipo de pessoas dentro da minha casa. Eu poderia ter lá o lugar, né? Falaria com Deus, falaria, Senhor, o Senhor começou a boa obra, então o Senhor vai terminar. O Senhor vai me dar um lugar para tratar essas pessoas, porque dentro da minha casa eu não quero. Não quero. Não quero esse povo dentro da minha casa, não. O Senhor vai me dar um lugar. Eu vou de manhã e tal. Não quero, porque, gente, tem recaída mesmo. Esse pessoal que usa droga, né? Vive no mundo. Às vezes quer dar... Quando a gente se converte ao Senhor, tem hora que parece, né? O mundo parece bom. A gente se bobear, quer dar uma escapulidinha no mundo. Porque parece bom. Parece caminhos agradáveis, mas no final é dor. É dor. É dor. Quando você vê ele postando lá, ó, o áudio do povo falando com ele, pastor, o senhor tinha razão, sofri demais e tal. Por quê? Porque você afastou dos caminhos do Senhor. Porque enquanto você tá ali, ó, nos caminhos do Senhor, o Senhor tá te protegendo. Ló, enquanto tava com Abraão, mesmo ele sendo injusto, mesmo ele não temendo o Senhor, Deus honrava ele por causa de Abraão. Então, e Abraão teve muitas falhas. Abraão foi homem como eu e você. Agora, nós pegarmos
e saem falando do pastor Flávio Amaral, igual o povo tá falando aí, gente. Misericórdia, né? Deixa a justiça fazer o que a justiça tem que fazer, né? Se ele tá sendo... se ele está sendo investigado pelo Ministério Público, ele vai prestar conta. Se não, ele vai prestar. De qualquer forma, ele vai prestar. Chegar lá, se o Ministério Público falar assim, não tem nada demais, amém, glória a Deus. Se o Ministério Público falar, pastor, você errou nisso, não quer dizer que a pessoa é certa, não, gente. Não quer... Quantas vezes a gente erra? Quantas vezes a gente erra, né? Se você não contribuiu com o ministério dele com R$1, o que você quer cobrar? O que você quer cobrar? O que eu quero cobrar? Isso não é da minha conta. Porque o ministério que ele foi chamado não é o que eu fui chamado, não. Entendeu? Então, a gente tem que parar, pensar, analisar, ver. Tipo assim, não, isso aí que o pastor Flávio tá fazendo é errado. É bom, é ruim. Então, gente, é sobre isso, sabe? Eu acho assim, se eu não contribuir com R$1 no ministério dele, Aline, mas é dinheiro público. O Ministério Público tá olhando. Eu não tenho nada a ver com isso. Guarda lá, por favor, mamãe tá ocupada agora. Eu não tenho nada a ver com isso não, gente. O Ministério Público tá olhando, é o Ministério Público que vai julgar, não sou eu. Entendeu? Então... é isso, tá bom? Agora eu vou parar esse vídeo aqui. Radassa chegou, tadinha, chegou cansadinha. E Pedro guardou os varal, né, gente? Porque tem 9 anos já, a gente tem que dar serviço. Porque senão fica desse jeito aí, igual esse povo aí, ó. Já ouvi, pode ir, pode ir. Aí, minha mãe mora no mesmo lote e tá pedindo pra ir lá. Mas aí é isso, gente. É isso que eu acredito, tá? Se eu não contribuir com R$1, eu não tenho que cobrar nada, não tenho que inventar nada, não tenho que ir atrás dos outros. E é só a pessoa que depois que é ajudada que reclama, né? Enquanto tá ali pra ser ajudada, aguenta os esporros, aguenta o jeito dele, aguenta ele falando do jeito que ele fala, suporta tudo, vê tudo calado, não faz nada. Mas aí depois que sai, eu tava oprimida, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E não, se ele fala assim, ele fala assado, né? Pois é, então a Aline, penso dessa forma, sabe? Tem que dar satisfação pra quem é cabível, né? Não sou eu, é o Ministério Público, né? Não sou eu, não. O que eu posso fazer é orar por ele. Por quê? O ministério dele é um ministério árduo, né? O ministério pastoral em si é um ministério árduo, isso eu posso falar com vocês, porque eu tenho essa experiência dentro da minha casa. É um ministério árduo, não é fácil. Às vezes você tá aqui dentro da sua casa, do nada, chega pessoas na sua casa, né? E você é pastor, e aí, como é que você vai falar com a pessoa? Né? Você tem que receber, né? Você tem que ser hospitaleiro e tal. Então, eu sou o tipo de pessoa assim, uma coisa que eu falo muito aqui em casa, né? Não que não aconteça, porque acontece, tá? Por mais que eu fale, acaba acontecendo. Por mais que a gente não é de ficar aceitando ninguém aqui dentro da nossa casa, nós não somos, mas acontece. Às vezes a gente tá aqui do nada, alguém liga, ô pastor, tô aqui na porta, tô precisando conversar com o senhor, né? Porque aqui no caso, minha mãe é pastora, né? Eu sei que tem gente que não acredita no ministério de mulher, mas não sou eu que tô aqui pra falar assim, acredito, não acredito, né? Minha mãe é pastora e meu padrasto é pastor, né? E eu casei com um pastor, então assim, não tem pra onde correr, né? Meu marido é pastor. Então, o que acontece? Às vezes tá aqui, ô pastor, eu quero falar com você e tal. E o meu padrasto, ele é mais pesado de palavra, não é que ele fala palavrão, não. Ele é mais pesado nas palavras, sabe? Ele não mede o que ele vai falar. Então, gente, é isso. A minha opinião é essa, tá? Eu não tenho nada contra o pastor Flávio Amaral. Acho, sim, que ele é pesado de língua. Deixa eu tirar aqui a mamadeira da Radassa, que acabou, senão ela tá dando pirraça hoje. Tem nada contra. Acho que ele precisa melhorar, porque todos precisamos. Ninguém é 100%, ninguém nasceu já pronto, né? Todos nascemos com consciente para aprender, né? Para desenvolver, para aprender.
então que ele possa desenvolver no Senhor, né? Que o Senhor possa conduzir ele. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito Santo. Não é eu, não é você, não é fofoqueiro de plantão. Mas, claro, eu posso virar pra ele e falar assim, ô pastor, não fala assim não. Vocês estão vendo eu com essa blusinha aqui, né, gente? Esse vestidinho aqui. Eu cortei as mangas dele pra mim. Eu tô sentindo muito calor. Aí eu cortei as mangas dele. Então, assim, eu posso virar e falar assim, ô pastor, não fala assim não, pastor. Não é bom. Eu posso dar um conselho, falar, pastor, não é bom. Se eu desse ele um conselho hoje, eu falaria, ô pastor, igual ele tá se esforçando, ele mesmo tá falando aí, que toda vez que ele fala um palavrão, ele tá dando um tapa na boca dele. Pra ele se corrigir, se autocorrigir, né? E é uma forma, ele tá tentando, né? Agora, eu queria muito mesmo que o pessoal deixasse a justiça trabalhar, porque acaba atrapalhando, sabe? Acaba atrapalhando a justiça. Acaba atrapalhando, né? Igual já aconteceu aí, muitas vezes, né? A gente fica sabendo o que aconteceu. Ao invés de ajudar, atrapalhou, né? O caso da justiça e tal. E ao invés de um trabalho que estava sendo feito para ajudar pessoas a se recuperar do seu pecado, porque não existe pecado nem pecadão, eu sou pecador, né? O meu pecado pode não ser da homossexualidade, né? Eu não sou homossexual, mas eu tenho outros pecados, né? E então, e aí? E a Bíblia diz que não existe pecadinho e nem pecadão diante de Deus. Pecado é pecado. Para Deus, pecado é pecado. Então, assim, vamos, né, pensar qual é o meu pecado. A Bíblia diz que quando a mulher que foi pega no ato de adultério estava ali, né, o povo com a pedra na mão, vai apadejar, o homem rachou fora, porque não é homem, né? Aprontou, rachou fora. Sempre é assim. O vilão sempre é porque ninguém adultera sozinho, né? E aí Jesus pegou e começou a escrever ali no chão. A Bíblia não fala o quê, mas Jesus estava, eu acredito no meu coração, a lei judaica só precisa de uma pessoa ver, não precisa da multidão ver. Quem tem que tacar a primeira pedra é quem viu o pecado, quem viu a pessoa cometendo adultério, né? A lei judaica diz. E aí o que acontece? Para quem Jesus estava falando? Uai, quem não tem pecado atira a primeira pedra. O primeiro que viu não pode atirar a primeira pedra não, porque ele tinha pecado, ele estava indo contra a lei. Ele tinha pecado. Então ele não podia atirar a primeira pedra. Ele tinha outros pecados. Podia não ser de adultério, mas podia ser um mentiroso, um mal pagador. Podia ser que devia impostos a César. Podia ser... Nossa! Né? E a lei judaica diz que se você transgride em uma coisa, você transgride toda a lei. Né? Então, Jesus estava dizendo para essa pessoa, olha, então você não pode atirar a primeira pedra. Então, quem sou eu para atirar a primeira pedra? Não sou ninguém. Agora, em relação ao Ministério Público, deixa que a conta vai vir, né? Porque a justiça cobra, né? A justiça do Brasil, tem hora que eu falo, ela é lenta igual uma tartaruga, mas uma hora chega. Uma hora chega, e aí? Né? Deixa ele pagar, ué. O que ele tiver que pagar, que for justo. Eu não acho justo. Ah, não. Que tem que pegar o pastor Flávio, porque não sei o quê. Foi 6 cirurgias, foi 19 cirurgia, foi 20 cirurgia. Eu lutei por alguma? Não, não lutei. Então, por mim, né, a verdade é essa. Não lutei. Ah, Aline, você é preconceituosa? Não, gente. Eu tenho um primo meu que é homossexual. E eu oro por ele, eu falo com ele. Falo, olha, eu te amo. Agora, eu não posso amar o seu pecado. Entendeu? Eu não posso amar o seu pecado. Eu te amo. Eu te amo. Não existe uma pessoa que te ama mais do que eu. Mas eu não posso amar o seu pecado, não. Eu não posso amar o seu pecado. Da mesma forma que eu não posso amar o meu pecado. Eu não posso amar o meu pecado. Entendeu? Então, quem sou eu pra falar, ai, pastor Flávio isso, pastor Flávio... Não sou, não. Porque eu tenho na minha família. E eu sei como é que eles são. É que eles dão os piti deles, quando eles querem dar os piti, né? Às vezes é uma coisinha assim, eles fazem um coisão. E não é usuário de droga, não. Não usa droga, não. Não tem hábito de usar droga, não. Tá? E aí? Eu vou julgar ele? Eu não. Eu falo com ele, olha, eu amo o seu pecado. Vamos pra igreja.
dia que Deus quiser te libertar, Ele vai te libertar. Porque quem vai te convencer é o Espírito Santo. Então sou eu. Então pronto. Eu não fico debatendo, batendo boca. Não, Jesus, não. Cura, não. Quem convence o homem, gente, do pecado é o Espírito Santo. É Deus, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Então, eu não perco meu tempo, não. Agora, juntar um monte de canal aí enorme, gigante, pra falar de alguém que tá fazendo alguma coisa, aí pega tipo assim, os erros da pessoa pra tacar na cara dela. Já viu aquela pessoa, aqueles meninos de 7 anos? Eu sou professora, gente, então é muito normal você ver isso em escola. Quando você pega um menino no erro, o menino vira pra você e fala assim: ô professora, foi fulano também fez, fulano também faz isso, fulano também faz aquilo. E fica nisso. Você fala assim: nossa, credo, um bando de adulto brigando igual criança. Agindo como criança. Em vez de agir como adulto que é, não, agindo como criança. Professor, ó, fulano, foi eu não. Fulano também fez. Eu vou caçar mais fulano tava comigo. O outro também sabe. Sabe o que dá vontade? Tem hora de pegar e falar: gente, vocês não tiveram, né, aquele olhar da mãe, sabe? Aquele olhar que antigamente, né? Porque a maioria dos canais aí eu vejo que tem mais ou menos a minha idade, mais de 35. Aquele olhar que a mãe dava assim, ó, que o filho já sabia o que estava errado com ele. Pois é. Dá a entender que não teve esse olhar, assim, ó. Chegar em casa eu te corrijo. Você não pensa que vai passar, não. Entendeu? Minha avó nunca me bateu, gente. Nunca encostou a mão pra mim. Mas dela olhar pra mim, eu sabia o que ela queria dizer. Às vezes a gente estava na igreja, às vezes alguém conversava comigo na hora do culto, minha avó olhava pra mim. Ela olhava só. Desde novinha, ela só corria o olho em mim. Rapidinho eu tomava prumo na minha vida. Eu sabia que ela ia chamar minha atenção. Então, fica a dica. Fica a dica. Você já fez essa denúncia? Agora deixa o Ministério Público agir. Para de graça. Né? Para de graça. Julgue pela reta justiça. Porque você não é cristão. Então, eu acho injusto quem não é cristão vir fazer denúncia contra crente. Você não é cristão. Seus atos não são atos que provam que você é cristão. Então, pronto. Já denunciou que o pastor foi denunciado no Ministério Público. Então, pronto. Já fez sua denúncia. Na hora que vier o resultado, você fala aqui, gente, ó. Pronto. Tá aqui. Se errou, fala aqui, gente, errei. Pronto, acabou. Esquece isso. Sabe por quê? Porque te falar com vocês aqui uma coisa. O YouTube pode pagar milhões. Pode pagar milhões a vocês hoje. Mas o que Deus vai cobrar, Deus pode tirar tudo. E ao contrário de Jó, que ele restituiu, que foi uma prova, pode deixar sem nada. Porque Deus é assim. Às vezes a gente passa no deserto para ele testar a nossa fé. E quando a gente não teme a ele? Aí é um problema, né? Porque se eu não posso ser irmão, amar quem eu vejo, se eu não posso julgar pela reta justiça quem eu vejo, imagina a Deus que eu não vejo. Como que eu trato ele? Como que é o meu íntimo com ele? Então, antes de eu julgar um ministério de alguém, a primeira coisa que eu ponho é a minha barba de molho. E falo com o Senhor, eu falo: Deus, eu sou falha e pecadora. Tem muito pecado que eu gosto. E que eu abro mão por amor a ti. Mas não é fácil, não. Então, o Senhor ajuda esse aí, ó, que não tá conseguindo abrir mão desse pecado. Né? E se eu pudesse, porque o meu canal é minúsculo, dar um conselho ao pastor Flávio Amaral, era: não more na chácara. Não more. Deixa os meninos, pague alguém para ficar lá de noite. Vá de dia, faça o trabalho do Senhor. Mas de noite vá para sua casa. Deixa sua esposa na sua casa. Não envolva sua família no meio desse povo. Sabe por quê? Porque eles estão em processo. Em processo. E durante o processo, nem todo mundo chega até o final. O processo é quem chega no final conquista a vitória. Quem chega no final vai até o fim. Entendeu? O processo é longo. E às vezes a gente acaba pegando vícios ao longo do processo. E o Senhor pegou alguns vícios. E um deles é a fala do Senhor. O jeito do Senhor estourado de ser. Eu entendo, já tive um pastor aqui na igreja que era dessa forma, quando eu era adolescente. Era bravo mesmo, tratava a gente que nem filho dele mesmo. Era bravo mesmo.
Mas não falava palavrão não, mas ele era bravo mesmo, ele chamava a atenção da gente na palavra. Ele punha a gente assim, de vergonha na palavra. Mas, no entanto, toda semana a gente jejuava, orava, ia aos cultos. Não perdi um culto. Faça culto. Ore mais. Entrega na mão do Senhor. Fala, ó. Seja feita a tua vontade hoje e sempre. Amém. Mas eu e a minha casa, ó. Se eles não querem, Deus, te servir, eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Eu tenho consciência que eu fiz a minha parte. Eu fiz o meu melhor. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se o senhor for um verdadeiro cristão, o senhor vai falar que nem Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque quando Josué falou isso, o povo de Israel tinha se revoltado contra o Senhor. É porque crente tem essa mania. Desde Israel a gente vê isso. Sempre que as coisas vão bem, ele se revolta contra Deus e volta para o mundo, volta para os ídolos, volta para as antigas práticas. Só os crentes fiéis que lembram do que Deus mandou. Olha, faça um memorial, lembre do que eu fiz. Conte aos seus filhos que a história vai sendo passada. Lembre na sua... Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é o Senhor, é a palavra do Senhor. É o que o Senhor já fez pelos patriarcas. É o que o Senhor já fez pela minha vida. É a morte de Jesus na cruz. Lembre disso. Entendeu? E deixa, porque negócio de Ministério Público, tiver que provar alguma coisa errada, prova, o senhor leva faça a sua refutação lá, faça tudo certinho, tá ótimo. E os outros que agem igual o menino de 7 anos, não, o senhor mesmo já falou que o senhor já tá em quase 50. Para de agir como eles. Para de agir como eles. Eu sei que desrespeitaram sua esposa, o senhor tem todo o direito de ir na lei, né? Vai na lei. E pronto, o senhor já falou, olha, traga provas. Tem não? Tá ótimo. Pronto, acabou. Deixa os outros ficar falando, uma hora cansa. Uma hora o senhor vai deixar de ser ibope deles, eles vão ver o seu sucesso, seu crescimento. Vai falar, não, por que fulano cresceu tanto e eu não? Por que o meu canal estagnou ali? E o fulano já bateu 100 mil, 200 mil, sei lá quantos mil. Entendeu? Então, eu acredito nisso, tá? Sinceramente, eu acredito que o Senhor, se for servo do Senhor mesmo, o Senhor vai te honrar, né? No momento certo, o Senhor vai te honrar, tá bom? Fiquem com Deus, galera. Beijo. Deixa eu só fazer uma retificação assim, aqui. Quando eu falei esse povo, não é porque é travesti, não. Eu quero dizer esse povo ímpio, sabe? Esse povo comete iniquidade, esse povo é um pecador como eu. Né? Como eu disse, não existe pecadinho nem pecadão, tá? Quando eu falo, eu não colocaria esse povo dentro da minha casa, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu até falo mais pra frente no vídeo, que aqui em casa a gente tem um combinado. O problema da igreja se resolve na igreja, não se resolve dentro da minha casa, mas às vezes é sede, né? Eu tô aqui no banheiro, porque eu vim retocar a raiz do meu cabelo. Às vezes é sede, né? Às vezes a pessoa é sede. E aí o problema da igreja vira meu problema. Vira o problema de dentro da minha casa. Então aqui em casa a gente tem uma regra. O problema da igreja se resolve lá na igreja. Entendeu? Então é nesse sentido que eu tô falando. Esse povo, todos nós, eu e você, entendeu? Não é porque é homossexual, não é porque... é isso, é porque é aquilo, tá vendo? Tá falando esse povo, né? Porque igual outro dia eu vi um vídeo de alguém falando, ele já ensinou o povo a falar esse povo. Não tem nada a ver, gente. Pelo amor de Deus, tá? Amadurece, cresce. Deixa cresce. Entendeu? Esse povo é eu e você, pecador falho, que esconde seu pecadinho aí, ó, que ama aquele pecadinho, sabe? Aquele que você gosta, aquele de estimação, que é difícil da gente largar. O mesmo pecado eles têm que é difícil de largar, entendeu? É um pecado que eles amam, de estimação, como se fosse um bichinho de pelúcia, entendeu? Então, assim, da mesma forma que você tem dificuldade de largar aquele pecado seu, eles também têm. Então, assim, o que eu falo com o meu marido aqui dentro da minha casa é o seguinte, o problema da igreja se resolve na igreja. O que eu falo com o meu padrasto, né, que é como um pai pra mim, eu falo com ele, olha, o problema da igreja se resolve na igreja, não traz pra dentro de casa. Mas tem momento que não tem jeito, igual eu falei com vocês, tem momento que a pessoa bate aqui no portão, pastor, eu preciso conversar.
Aí o que você faz? Fala, não, vai embora. Peraí que eu vou pegar a chave da igreja. Não, você vai receber a pessoa, você vai convidar a pessoa pra entrar, pra comer e tal, né? Vai ouvir. Mas, no mais, a gente resolve os problemas da igreja dentro da igreja, não é dentro da casa da gente, tá? E esse é o meu conselho pro pastor Flávio. Separar o ministério dele da casa dele, né? A primeira igreja é a casa dele. E virou uma bagunça, virou uma coisa só, né? O trabalho que ele faz, as obras dele tá se misturando com o que é a casa dele. E não pode, tá? Porque dentro da casa dele ele tem que ser o sacerdote. E lá no Liberto por Deus ele tem que ser mais do que... Ele tem que ser o sacerdote, mas ele tem que ser o pastor. O que guia, o que fala não, o que fala sim. Entendeu? Então, assim, é nesse sentido que eu estou falando. Independente de qual seja o pecado. Todos somos pecadores, tá? Independente de qual seja o pecado. Eu não posso falar que eles são ímpios, porque eu não sei se eles conhecem a verdade. Ímpio é todo aquele que comete iniquidade. Conhece a verdade, mas mesmo assim escolhe pecar. Então, não posso falar que eles são ímpios, né? Não posso falar essa palavra. Mas, eles não conhecem, eles não foram libertos por Cristo ainda. Então, né? Eu não pegaria uma pessoa de uma tribo diferente, de um ensinamento diferente, de uma fala diferente, de um costume diferente da minha casa e colocaria dentro da minha casa. Não pegaria, gente. Pessoa que fala palavrão, não sei o que, eu não colocaria dentro da minha casa, entendeu? Mas a chácara é o lugar para o povo estar lá. Então, eu oraria ao Senhor e falaria, olha, Deus, me dá uma casa. Entendeu? Separaria. Só esse esclarecimento antes que esse vídeo dê uma polêmica, né? Porque tudo tem que ser bem esclarecido nessa internet.